pessoas lindas, aqui é a Mitzi Nunes em mais um programa de Pijama com a Mitzi, que você pode assistir de onde você estiver, a qualquer hora do dia ou da noite ou da madrugada. Hoje nós vamos falar sobre uma ferramenta muito interessante do Axis que as pessoas estão utilizando de uma maneira bem equivocada, que é interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista é uma ferramenta extremamente importante para você usar para todo ponto de vista que não é um interessante ponto de vista. Ah, Mitz, que coisa complicada. Interessante ponto de vista você usa como uma maneira de quebrar a tua mente, quebrar aquela situação que está ali te incomodando. Por exemplo, uma opinião que você tenha sobre algo ou sobre alguém. Você tem uma opinião que você acha ruim e aí você começa a falar sobre aquela opinião. E vem uma outra pessoa e fala uma opinião contrária à sua. A opinião é o ponto de vista. E o que você faz? Você fica revidando. Você fica dizendo, não, aí você vai querer provar que o seu ponto de vista é o ponto de vista que realmente você está querendo explicar para que a pessoa possa entender. Mas como a pessoa não está interessada também em entender, porque ela também tem o ponto de vista dela, vocês ficam conflitando ali, cada um com o seu ponto de vista. Quando você está energeticamente no interessante ponto de vista, você fala o que você tem de opinião, e aí você vira para a pessoa e fala assim, ok. Quando a pessoa tem uma opinião contrária à sua. Isso é quando, o interessante ponto de vista é quando nada move em você. É quando nenhuma sensação é causada em você com a opinião / ponto de vista do outro. Então o outro pode ter todos os pontos de vista que ele tiver, que ele quiser. Se você estiver energeticamente no interessante ponto de vista, você vai permitir que o outro seja e queira ser aquilo que ele é. E ter a opinião que ele desejar, que é o ponto de vista que ele deseja. E você fica no interessante ponto de vista. O que é isso? É sim você entrar num nível de discussão e nem energeticamente você se movimentar pelo ponto de vista do outro. Qual é o equívoco que as pessoas estão tendo? As pessoas estão usando o interessante ponto de vista para resistir e reagir. Sabe assim, quando você não tá nem aí pra pessoa, que você julga que a pessoa não é nada? Interessante ponto de vista que você tem esse ponto de vista. Então, quando você tá nesse lugar, você não está em interessante ponto de vista. E então você pega interessante ponto de vista e faça pra você. Porque energeticamente o ponto de vista da outra pessoa movimentou o seu. Movimentou em você alguma coisa. E se movimentou, você tá na resistência. Reagindo e resistindo ou se alinhando e concordando. O que é se alinhar e concordar? Ah, é verdade, nossa, é isso mesmo, teu ponto de vista é isso, assim, assim, assim. Então você está se alinhando e concordando. E resistir, reagir, olha, eu não concordo porque eu acho que o meu ponto de vista é assim, assado, cozido e frito. Então você está na polaridade, sabe? Certo, errado, bom e mal, entendeu? Então isso não é estar em interessante ponto de vista. E se você usa interessante ponto de vista como uma ferramenta para desdenhar do outro, para simplesmente não ter que discutir com o outro, você não está em interessante ponto de vista. Então, se você tem esse ponto de vista de dizer, interessante ponto de vista que você tem esse ponto de vista, olhe para você e diga para você mesmo, uau, alguma coisa movimentou em mim. Então, interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista em relação ao que essa pessoa está falando. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Que essa pessoa está falando alguma coisa que mexeu comigo. Interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista, que eu descobro dessa pessoa. Isso é bem louco mesmo, porque essa ferramenta, aliás, todas as ferramentas do Axis é para realmente bloquear a mente lógica. Porque a mente mente. E o que o interessante ponto de vista faz? É dar um curto-circuito na tua mente para que você não fique nesse rame-rame. Certo, errado. O que eu tô falando é o certo, o que o outro tá falando é o errado. Você não precisa provar nada para ninguém, nem tem que provar nada para ninguém. E o interessante ponto de vista é exatamente você estar em permissão. E permissão é não julgar nada e receber tudo. Isso é interessante ponto de vista. Quando você está num ponto de vista interessante, você está recebendo tudo. Inclusive você. E se você não recebe você, porque você tá na briga do rame-rame, interessante ponto de vista, você tem esse ponto de vista, ou então discutindo com a pessoa, faça para você isso. E perceba a energia do quanto que isso vai mudar em você.
Eu vou dar um exemplo que você pode fazer agora. Pense numa pessoa que você está chateado, em alguém que você ficou chateado, ou numa situação que aconteceu, bateu o carro, sei lá, sabe, acordou tarde e perdeu o compromisso. Aí você começa a se julgar, dizer, caramba, como é que eu ia perder esse compromisso? Ou então, poxa, por que essa pessoa fez isso comigo? Eu gosto tanto dela, sou tão, sabe, apaixonada por ela, uma pessoa que eu tenho tanto carinho. Você fica no julgamento de você e da outra pessoa, então faça pra você. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista que essa pessoa fez isso comigo. Interessante ponto de vista que eu tô chateada com o que a pessoa me disse. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista que a pessoa fez isso comigo pra me magoar, pra me machucar. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. E de tanto você repetir essa frase louca, sabe, que não tem pé nem cabeça, você vai perceber que a energia de bloqueio em você se dilui. E aquela contração que você estava tendo, ela simplesmente, uau! Sabe assim? Você relaxa. Isso é a permissão. Isso você está em total comunhão com tudo e com todos. Isso você está em interessante ponto de vista. E você não precisa dizer isso para a pessoa, mas você olha para a situação que está acontecendo e imediatamente começa a pensar. Comece a botar na sua cabeça, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista sobre essa pessoa, interessante ponto de vista que isso está mexendo comigo, porque teu coração dispara, né? Quando você está discordando da pessoa, teu coração dispara, você vai para boca, você vai para bate-boca, né? Então faça mentalmente, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que essa pessoa tem esse ponto de vista em relação a mim, sabe? E use. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, porque você está tendo um ponto de vista. Ou seja, você está tendo uma opinião, não importa se é contrária ou a favor. Você está tendo um ponto de vista. Então, se você está tendo um ponto de vista, você está na polaridade entre o que você acha que é certo e o que você acha que é errado. E estar no interessante ponto de vista é estar em comunhão. É simplesmente ser a energia da permissão. Não do que é certo ou do que é errado. Não do que é bom ou do que é mal. Mas do que é, simplesmente. E nada te movimenta. Tá bom? Então, até o próximo de Pijama com a Mitzi. E se você gostou desse vídeo, compartilhe. Dá um like, te inscreve no meu canal, tá bom? Beijo e até o próximo.